Olá, seja bem-vindo a mais um Coletivo, ao programa semanal de entrevistas da TV Unifev e a afiliada TV Brasil. E o nosso assunto de hoje é SAEV ambiental. Estou aqui com o superintendente da autarquia, Antônio Alberto Casale, que vai bater um papo com a gente sobre vários assuntos: abastecimento de água, tratamento de esgotos. E aí, no segundo bloco, a gente vai falar também com o superintendente adjunto da SAEV ambiental, que é o Luiz Gustavo Galo Vilela. Então fique com a gente, tem muita informação para você aí de casa, você que é morador aqui de Votuporanga e tem interesse em todos esses assuntos. Casale, seja muito bem-vindo, muito obrigada aqui pela sua presença. Obrigado vocês por nos receber. Com muito certeza, obrigado. a TV Unifev sempre apoiando as instituições de Votuporanga. Sem dúvida alguma. Casale, nós estamos então aí num período de escassez, né, relativa escassez. Eu gostaria de começar te perguntando sobre isso, o abastecimento de água em Votuporanga. Qual é a atual situação? E a gente teve muita seca ou como é que está isso? Nós tivemos em 2021 um período de seca. Votuporanga foi uma das pouquíssimas cidades, pelo menos na região que eu conheço, nenhuma outra, nós não tivemos o racionamento de água. Só que é uma preocupação, né? Hoje Votuporanga tem vamos dizer assim, está numa tranquilidade, entre aspas, com relação ao abastecimento, mas há sim uma preocupação muito grande com relação a isso, apesar dos poços, apesar da represa. Mas nós estamos em agosto e nós já estamos praticamente na seca, né? Historicamente, as chuvas acontecem só no final de novembro, no final de outubro, começo de novembro. Então, realmente há uma preocupação. Então, mais uma vez a gente frisa que a economia, sabendo usar, não vai faltar. O racionamento não está previsto, porém, cada um tem que fazer a sua parte agora. Com certeza. Não é economizar só por conta da escassez, mas é economizar sempre, né, Casale? Sempre. Eu acho que a economia é algo que tem que estar incutido na vida de cada um de nós, né? Usar com consciência, né? Economizar não significa, obviamente, deixar de usar. É economizar dentro de não lavar calçada todo dia, enfim, fazer algumas situações de que não vai prejudicar o dia a dia da população, mas que vai nos ajudar muito dentro desse contexto. Além, obviamente, da conta, né? Do valor que vai diminuir. Pegar no bolso também é complicado, né? Sem dúvida. Essa estrutura atual de Votuporanga, ela é suficiente por mais quanto tempo para atender toda a cidade? Porque hoje Votuporanga é 100% água tratada, né, Casale? Sim, hoje nós temos 100% de água tratada, inclusive Simonsen, Vila Carvalho, que são os dois distritos, né? E hoje a Votuporanga conta com 4 poços profundos. Tá? Um no sudeste, que é lá próximo dos comerciários, um no oeste, que é lá no Pacaembu, um no norte, no Poço Bom, e um no sul, que é lá na Vila Muniz, né? Esses poços, 3 deles estão interligados, sudeste, sul e norte. Isso quer dizer o quê? Significa que se de repente der algum problema no norte, a gente consegue transportar água do sudeste, que vem até o sul, que vem até a ETA, que é aqui o tratamento, que vai até no norte, e vice-versa. Tá? O que nós não temos ainda e que nós já estamos em fase é uma determinação do prefeito Jorge Seba, é que nós consigamos interligar o poço da Zona Oeste. Uma vez interligando o poço da Zona Oeste, nós ficaremos com 100%, nós ficaremos com um anel, né? Aquífero, vamos dizer assim. Então, todos os poços seriam interligados. Hoje, o poço da Zona Oeste, ele atende apenas, e que já é uma grande parte da cidade, Pacaembu, Carobeiras, Boa Vista, ele atende até aqui próximo da Secap 2, ele atende. Ele está com mais ou menos 33% da capacidade dele. Então, nós temos aí 67% de ociosidade daquele poço, que nós podíamos pegar aquela ociosidade e transferi-la, aquela água, vir para um outro poço. Então, realmente está faltando essa interligação, que é uma obra muito cara, porque nós temos que interligar o poço da Zona Oeste aqui a ETA, que é a Estação de Tratamento de Água, que é aqui na Pernambuco. Aí dá 14, tem que passar a pista a Euclides da Cunha, dá 7 quilômetros de extensão, numa obra que vai custar em torno de 5 milhões para a SAEV. É um grande vulto, né? Eu não falei da represa. A represa também, hoje ela atende em torno de 12 a 15% da cidade. A água da represa, ela vem
Na ETA é tratada, porque é a única água, Fabiola, que é tratada no sentido de tratar mesmo, né? Com vários produtos, é o da represa, porque os dos poços, como é um 1.800, 1.400, 1.500, 1.800 metros, dependendo do poço, de profundidade, ela já sai a uma temperatura de 54 a 60 graus Celsius. Então, o único tratamento que se dá nessa água é o cloro, né? Então, agora, a água da represa, ela vem para a ETA. Hoje nós estamos aí entre 12% a 15% usando a água da represa, o que muito cautelosamente, porque a represa, vamos dizer assim, é um step nosso caso haja algum problema nesse abastecimento. Então, hoje, por exemplo, aqui na TV, nós tomamos a água da represa. Então, aqui o centro ele é abastecido pela represa municipal. Casale, falando então da represa, né? Você comentou que é um espaço importante para a gente, né? Muito conhecido, a represa da SAEV Ambiental, né? Existe um projeto bastante interessante lá do prefeito Jorge Seba de recuperação de toda aquela área, né? Sim. Como é que está isso? É um projeto muito bonito do prefeito, que ele vai colocar em prática, e dentro desse projeto está o desassoreamento da represa, né? A represa hoje, a represa municipal, ela tem mais ou menos em torno de 300 milhões de litros d'água, tá? Com desassoreamento ela vai para mais ou menos 700 milhões de litros d'água, então ela vai dobrar a capacidade dessa, além, obviamente, de ficar um lugar muito mais agradável. Então, a SAEV também está com esse projeto, nós já estamos, ele está meio embrionário ainda, mas nós já estamos em fase de licitação para que a gente comece a desassorear pelo menos as bordas da represa, tá? Nós vamos ter também é uma missão dada pelo Jorge, que se Deus quiser será cumprida. Estamos na torcida. Como se dá então, Casale, você falou sobre o processo de tratamento de água, né? Como se dá esse processo de tratamento, como ele é acompanhado, o que garante essa qualidade, a qualidade dessa água? Como eu disse, os poços, eles têm monitoramento, toda a rede de água nós temos um monitoramento 24 horas por dia, né? A coleta a cada 3, 4 horas é coletado e é analisada essa água, né? A represa, por exemplo, ela vem aqui para a ETA e esse tratamento é feito de uma forma minuciosa. Ela é feita colocado junto a essa água vários produtos químicos, né? Que eu não sou da área, mas nós temos lá químicos mais do que capacitados e eles estão atentos 24 horas por dia, a equipe 24 horas por dia na ETA, que é a Estação de Tratamento de Água, e que essa água pode estar, assim, a população de Votuporanga pode estar tranquila de que bebe-se uma água, toma-se uma água 100% tratada, né? Ela tem uma qualidade excepcional dentro dessa. E outra coisa, a cada 3 meses é feita uma análise laboratorial, que não são feitas, essas análises não são feitas aqui, é enviado ou vem um técnico, tá, que atesta a qualidade da água. Importante. Agora, então, vamos falar sobre esgotos, né? A Votuporanga tem aí praticamente 100% do tratamento de esgotos, mas a Vila Carvalho era uma comunidade que esperava por isso. Como é que está a obra de tratamento desse esgoto da Vila Carvalho? Nós estamos fazendo lá uma ET, que é a Estação de Tratamento de Esgoto, é uma mini ET, vamos dizer assim, né? É um elevado que nós chamamos. Já está entregue praticamente a parte civil e agora vem a empresa já licitada, já os equipamentos todos comprados e que vai para adaptar esses equipamentos lá. A capacidade dessa estação de tratamento de esgoto, se a Vila Carvalho dobrar de tamanho, ainda assim a estação de tratamento seria o suficiente para fazer isso daí. Então o prefeito tá fazendo isso, que acho que é algo de, sei lá, acho que de 50 anos esse pedido, né? Então o prefeito Jorge Seba determinou isso, nós fizemos esse tratamento e eu creio que mais 1 mês e meio, 2 meses, todo o esgoto da Vila Carvalho, que hoje é em fossa séptil, né? Sim. Ela será toda destinada a essa estação de tratamento de esgoto. O esgoto será tratado, que é bom que se deixe muito claro, porque o esgoto vai entrar, os dejetos irão entrar na estação e vão sair com 80%
de limpeza. Então, é algo fantástico. E né? retorna para a natureza, né? Essa Retorna água, para a né? natureza 80% de pureza dessa. É o que acontece na ET grande. Na ET. Hoje, a ET, ela entra com, os dejetos entram, ela sai com entre 77% e 80% limpa. Você imagina o que isso não é positivo para a natureza e para o meio ambiente, que o Gustavo depois vai dizer sobre tudo isso, sobre o que o meio ambiente agradece um dejeto que entra e que sai com 80% de pureza. Com certeza, bem importante mesmo. Agora, então, falando sobre a saúde financeira da SAEV, como é que a gente está nessa questão? Como é que estão os caixas da SAEV Ambiental? É uma empresa muito tradicional em Votuporanga, né, uma autarquia responsável aí por grandes obras e grandes investimentos, né, Casale? A SAEV, Fabiola, hoje, ela tem 53 anos, tá? Hoje, 645 municípios compõem o estado de São Paulo, tá? 387 pertencem à Sabesp. E hoje nós somos assim, privilegiados de sermos essa diferença que nós temos uma autarquia municipal. Tá? Agora, como tal, é uma autarquia gigante. Hoje nós temos em torno de 190 funcionários, uma máquina muito enxuta, porque nós já chegamos a ter muito mais. Hoje nós temos uma frota, só para você ver a grandeza disso e a pessoa que está nos vendo, hoje nós temos uma frota de 80 veículos. Né? Hoje nós temos, então, a receita dela é uma receita considerável, porém a despesa dela é uma despesa também muito grande. Né? Nós temos hoje 500, eu não sei se você vai me perguntar, mas eu já vou te adiantar, hoje nós temos 520 quilômetros de tubo de água para transportar essa 520 quilômetros, daqui a São Paulo. Quantas ligações de água, Casale? Nós temos 45 mil clientes, 45 mil ligações de água que são clientes, mas para a gente são pessoas próximas. Então a gente tenta atender, a nossa equipe lá tenta atender individual. Então, 45 mil ligações de água e 5 mil quilômetros. 520 quilômetros de tubulação de água e 550 quilômetros de tubulação de esgoto. Você imagina você ter 520 quilômetros, é claro que dá problema. Né? Então, de repente, a pessoa fala, pô, a SAEV faz buraco em todo lugar. Não é que a SAEV faz buraco em todo lugar, é que dá problema. Dá problema por quê? Porque é muito. Então, que aí são aquelas faltas de água que a gente percebe pontuais, né? São redes que têm problema. Redes que de repente estouram. Que são mais antigas. Pois é, então a gente, por exemplo, o pulso da Zona Norte tem que ter exatamente a pressão da água que cai. De repente a pressão fica um pouco mais elevada e rompe uma adutora. Então tem que ir lá e fazer todo aquele... E não é barato. Né? Hoje, mas geralmente é rápido esse processo de conserto? A gente faz isso a toque de caixa, vira-se à noite fazendo isso, Né? Então, é uma equipe, queria já aproveitar, se você me permite, claro. Assim, a equipe da SAEV é uma equipe guerreira, é uma equipe que veste a camisa e que realmente consegue resolver o problema o mais rápido possível. É claro que tem problema, né? É claro que de repente você vai ter algumas coisas pontuais. Você não hoje é difícil uma pessoa ficar 24 horas sem água. Por quê? Porque a gente corre atrás, vai ver coisa. Nós temos um almoxarifado gigante que a gente procura ter peças para substituir de uma forma bastante rápida, entendeu? Então, hoje, Votuporanga está muito bem atendida. A saúde financeira da SAEV hoje, ela está bem, graças a Deus, porém, é uma receita que tem muitas cidades, tá, que não tem, a nível de prefeitura, que não tem a receita que a SAEV tem e, obviamente, a despesa que a SAEV tem. Né? Tá. Casale, nós enfrentamos aí um período difícil, né, da economia, com a pandemia como um todo. Trouxe inadimplência das contas de água para a SAEV? Como é que isso refletiu lá para vocês? Nós tivemos, o prefeito determinou, assim que ele entrou também, nós ficamos 5 meses do ano passado sem cortar água, por conta da pandemia. Sem cortar, caso a pessoa não pagasse sem bloquear a água caso não pagasse. Tá? Isso foi uma determinação, inclusive de uma forma muito humana, né, do prefeito Jorge Seba, de dizer, olha, não vai cortar a água. Então nós ficamos 5 meses. Tá? Então, obviamente, houve
posterior a esses 5 meses, houve a pessoa de repente não pagou e depois acumulou e coisa e tal. Só que hoje a inadimplência da Saev hoje é muito pequena, né? Hoje nós temos aí em torno de 5% de inadimplência. É muito pouco mediante. Então, quer dizer, isso já quer dizer o seguinte, é que a pessoa vê que ela tem um produto de qualidade e de que ela realmente paga-se um dos valores mais baixos, né? Um valor mínimo, se você pegar a empresa de São Paulo, a concessionária de São Paulo, ela paga-se 25% a 30% mais, então um produto barato e de qualidade. Então a inadimplência nesse período pós-pandemia aumentou sim, tá? Mas já está voltando a negociação, nós estamos fazendo negociações, como eu disse, são 45 mil clientes, porém a gente tenta individualizar, né? Você está, então vamos tentar fazer negociação, obviamente dentro da lei, nós temos um decreto que nós temos que seguir, obviamente, então a gente faz toda essa negociação em cima disso. Houve um aumento sim, mas houve um aumento significativo pós-pandemia, mas agora em 2022 a coisa está abaixando. Para a gente saber, o que acontece se a pessoa não paga a conta de água? É imediatamente cortado? Nesse tem um prazo? caso agora que está a normalidade Sim. É o seguinte, dia 10 do mês X o cliente não pagou. No dia 10 do mês subsequente, ele recebe no corpo da conta, dizendo, atenção, você tem uma conta em aberta do mês tal. Tá? Então, quer dizer, já se passaram 30 dias, né? E ele recebe. Posterior a isso, né, se não houve o acerto disso daí, ele então recebe um comunicado que vai cortar. Então, nós temos aí, o cliente tem aí em torno de 90 dias para acertar a situação mediante corte. E é óbvio que dentro desses 90 dias, como eu disse, tem a negociação, o cara pode vamos dizer, redividir isso, enfim. Hoje realmente, por isso que a inadimplência é baixa, porque realmente as pessoas veem nessa situação e a gente está tentando fazer assim, insisto, dentro da legalidade fazendo isso. Há um prazo grande para se cortar a água. A Saev, ela faz um trabalho também de poda de árvore gratuita, Casale. Isso está em andamento? Como ter acesso a esse serviço? A poda de árvore é o seguinte, nós dividimos a cidade em 12 setores, tá? E cada mês os podadores estão em um setor. Então atende a cidade toda? A cidade toda, E aí não 100%. precisa ficar ligando na Saev pedindo a poda? Não. Se você ligar e pedir a poda, você vai ser informado de que, inclusive no site tem mês de janeiro, quais os bairros que são contemplados. Agora, claro que se o munícipe estiver num bairro onde só vai ser contemplado isso, nós estamos em agosto, só em dezembro, ele quiser fazer a poda, ele faz por conta dele. Tá. Claro que, o Gustavo deve falar isso posterior, mas é claro que seguindo 100% as normas da poda. Até porque essa empresa que faz a poda para a gente sabe o que é uma poda não agressiva. Então, se a pessoa quiser contratar o podador, legal, mas ele tem que saber o que seria uma poda não agressiva. Mas nós temos, hoje, 100% da cidade ela é contemplada com poda gratuita. Hein? Legal a gente falar sobre isso. Casale, como é realizado o controle de pragas na rede de esgoto? Tem muita gente que observa isso, que acha que é interessante fazer. Qual é o motivo e de quanto tempo acontece? Nós fizemos o ano passado com um pessoal nosso, tá? Nós fizemos com um determinado tipo de produto, né? Fizemos a cidade inteira. Hoje Votuporanga tem 5.200 bueiros, nós chamamos de PV, que é ponto de visita, né? Tá. Que são aqueles no cruzamento de rua, aquele círculo lá. Foram feitos os 5.200 PVs e agora não. Esse ano nós vamos contratar uma empresa, vamos licitar, obviamente, uma empresa para que faça esses 5.200, mas com fumaça. Tá? Então é uma introdução de uma mangueira lá que faz a fumaça, tá? E que ela só para de fazer a fumaça no PVA, por exemplo, no PVX aqui, quando sair a fumaça lá no PVY. Então, quer dizer, vai ser 100% inclusive todo o processo. E tem que ser na época de seca também. Né? Então, isso o ano passado aconteceu em setembro,
eu creio que esse ano, se Deus quiser, nós vamos fazer em setembro também, setembro, outubro. Casale, a gente comentou sobre tantas obras, né, que a Saev, investimentos, né, e serviços que a Saev presta. Como estão as obras no momento? Vocês não param, né, pelo jeito, é 24 horas atendendo a população. E conta um pouquinho então para a gente quais têm sido os investimentos realizados, quais são os próximos investimentos nesses 2 anos aí da atual gestão do prefeito Jorge Seba. Nós fizemos, Fabiola, eu gostaria de diferenciar assim, o que é o investimento e o que é o socorro. Então a Saev trabalha muito com, porque se não tivesse que socorrer o que estava pronto, o que estava feito, o investimento seria bem maior. Só que, por exemplo, um poço quebra, a bomba de um poço quebra. A Saev os produtos, os equipamentos, eles são muito caros. Então, nesse inteirinho, por exemplo, tem que socorrer poço que quebrou, emissário que quebrou, indo lá para o Helder Galera, lá onde teve o Expo Show, nós trocamos, isso sim investimento, nós trocamos 800 metros de emissário, tá? E nós trocamos, que ele começou a dar problema, depois dá problema de novo, então o que nós fizemos? Nós trocamos 800 metros de emissário. Hoje, um metro de emissário está entre R$ 1.500 e R$ 1.700. Você vê qual foi o coisa disso. Né? Nós trocamos, nós fizemos o poço de Simonsen, tua terra. Né? Nós fizemos o poço de Simonsen, que Simonsen tinha um problema muito grave com falta de água, por conta do poço do bairro lá, do distrito, está com problema. A gente fez um poço de Simonsen, um investimento alto. Nós estamos já licitado e pago o encamisamento do Poço Sul, que é o poço de 1.500 metros, ele tem um encamisamento e que esse encamisamento ele está comprometido, tá? Ele pode, de repente, cair e esse poço fica em 8 milhões. Se cair, então nós investimos aí em torno de R$700 mil que vai encamisar aquele poço. Como não foi dito, a ET da Vila Carvalho também, que é um grande investimento que nós fazemos e é algo que vai ficar para 100 anos, né? E os próximos investimentos, que seria assim, a represa, que é a prioridade das prioridades, e depois a interligação do Poço Oeste, como foi dito, à ETA. Tá. Né? É interessante dizer, Fabiola, que a Saev, 80%, talvez até um pouquinho mais, por cento dos investimentos da Saev é da terra, do chão para baixo. Que ninguém vê. Que ninguém vê, mas que se falta água lá, a pessoa fala, mas é a Saev, ou se dá descarga e o dejeto não vai. Então, é 80%. E é interessante também fazer um adendo a isso, porque nunca o prefeito disse, não invista, porque, de repente, ninguém vai ver. O Jorge está sempre dizendo, vai investir, tem que fazer, porque nós temos, sim, coisas muito antigas, que há necessidade de se fazer. Então, os investimentos da Saev, ela está do solo para baixo, né? Mas investe-se 24 horas por dia, não para de investir, os socorros, como eu disse, e aquelas obras que, de repente, nós já começamos, que é agora, por exemplo, esse encamisamento, que ninguém vai ver. O encamisamento é dentro, é 1.500 metros, coisa, só que é algo necessário para se fazer. E que garante o serviço final. Que final. garante o serviço final na coisa. É uma prevenção para não dar um problema muito maior lá na frente. Tá certo, Casale. A gente vai falar com o Gustavo, então, no próximo bloco, agora sobre meio ambiente, né? Sim. Que é essa outra área que a Saev Ambiental atende e super importante, né, Casale? Sem dúvida alguma. Saev, meio ambiente, obviamente, tem tudo a ver. Então, o meio ambiente, a gente também tem um departamento lá da Saev que contempla o meio ambiente, poda, lixo, enfim, arborização e tudo mais que o Gustavo ele está focado, como meu superintendente adjunto, eu quero também mais uma vez, se você me permite fazer um adendo, que o Gustavo veio para somar. O Gustavo é um cara muito capaz, nós trabalhamos juntos, inclusive você em 2013, salvo engano, e o Gustavo é muito capaz, então o Gustavo veio para somar a essa equipe. Como ele está mais voltado para o meio ambiente, é a área dele, ele está então dentro dessa área mais especificamente que você vai conversar com ele do segundo bloco.
Tá certo, então. Você de casa, continue com a gente, entendeu, né? Conversamos agora com o superintendente da SAEV Ambiental, Alberto Casale, e no segundo bloco a gente continua esse bate-papo com o Gustavo, que é o superintendente adjunto da SAEV Ambiental. Então, muita história para contar, muita coisa boa, muitos serviços que chegam para você aí de casa. Casale, muito obrigada pela sua participação. Obrigado vocês pela oportunidade. A gente volta então no próximo bloco. Até já. Estamos de volta, então, com mais um bloco do programa Coletiva, hoje falando sobre SAEV Ambiental, a superintendência que completa aí quase 54 anos trabalhando por Votuporanga. E aqui comigo agora, então, Luiz Gustavo Galo Vilela, que é o superintendente adjunto da SAEV Ambiental. A gente vai continuar, então, conversando um pouquinho sobre essa autarquia que dá tanto orgulho pra gente, né, Gustavo? Exatamente. Obrigada, viu, pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço. Muito obrigada. Gustavo, conta um pouquinho sobre essa questão. Você participou da formação da SAEV Ambiental, porque antes era apenas SAEV, quer dizer, a SAEV cuidava só da água e esgoto e depois passou a cuidar do meio ambiente. E você veio nesse momento da implantação em 2009, foi isso? Isso. O Brasil tem uma lei, que é a Lei 11.445, de 2007, que implantou o saneamento básico, vamos dizer, regulamentou o saneamento básico no Brasil. E ela diz que saneamento básico é, além de água e esgoto, resíduos sólidos e drenagem. Então, começou, né, com essa questão. Então, o prefeito Júnior Marão, na época, viu como a melhor coisa a se fazer é realmente levar a questão do lixo e dos resíduos para a SAEV, que é até em função dessa nova lei. E aí a parte ambiental toda, né, e o que trouxe muita autonomia, o que trouxe muitos avanços para a gestão ambiental de Votuporanga. E hoje a lei, o novo marco legal do saneamento ratifica isso, né, que é de 2020. Então, assim, a SAEV está assim, totalmente inserida e legalmente orientada ao que o Brasil preconiza. Sobre essa questão do Brasil, justamente eu ia te perguntar. Você teve uma participação também no Ministério do Meio Ambiente. Sim. Por um tempo você se ausentou da SAEV e ocupou um cargo no Ministério do Meio Ambiente. Você teve, então, toda essa percepção de país, né? De como os outros municípios estão nessa questão do meio ambiente. Qual é a sua avaliação? Eu fiquei 2 anos e meio no Ministério do Meio Ambiente como diretor nacional de resíduos sólidos. Então, realmente eu atendi e vi a gestão, principalmente relacionada a resíduos, do todo o Brasil, de norte a sul, leste a oeste. Então, eu tive uma visão de cima, né? E realmente Votuporanga é uma cidade privilegiada na questão ambiental. Eu vi, claro que o Brasil é muito heterogêneo, região norte, nordeste, centro-oeste, então tem muitas nuances e diferenças muito grandes. Mas se a gente pegar a parte sudeste, sul-sudeste brasileira, e que Votuporanga se insere, eu acho que nós estamos muito bem, né? E lá no Ministério eu pude, por exemplo, eu fui o coordenador técnico do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, eu ajudei a implantar o Sistema Nacional de Resíduos, de informações sobre resíduos. Então, assim, eu via Votuporanga cada vez assim, toda vez você acaba comparando, né? Cidade que você é natal. Então, nós estamos numa situação, nós precisamos melhorar, mas nós estamos numa situação boa em relação ao Brasil. Bacana, Gustavo. E agora, falando então sobre aqui Votuporanga, o dia a dia da nossa cidade, né? A gente está passando ainda por um período de estiagem, embora tenhamos tido aí uma chuvinha ou outra. Mas eu queria falar com você sobre a represa municipal da SAEV, que é responsável muito pelo abastecimento de toda Votuporanga, né? Quais são as orientações ambientais de uso daquela área? As pessoas têm muita dúvida, né? Posso pescar na represa? Posso passear? Posso andar de jet ski? Andar de barco? Todo mundo quer saber como poder utilizar a represa. E as matas em volta, elas também continuam sofrendo muito com queimadas, né? Conta pra gente como está essa situação toda. Bom, antes até eu gostaria de ressaltar que também entre 2012 e 2015, né, houve uma ação muito forte do município de Votuporanga para restauração ambiental de todas as nascentes a montante da represa, acima da represa. Então, as 32 nascentes foram recuperadas. Isso a gente sente até hoje os reflexos positivos, né? Você vê uma estiagem como essa, então Votuporanga ainda está segurando ali, ainda não temos racionamento, né?
mas e muito em função de todo o trabalho que foi feito prévio, né, de recuperação e realmente restauração dessas nascentes. A mata ciliar que a represa tem realmente sofre a questão principalmente de incêndio, né, e aí é uma coisa que a gente acaba ligando com o uso indevido da represa. Então, a represa de captação, ali a gente capta água para abastecimento público, então é proibido, né, qualquer uso pela população. Eu digo assim, na questão de nadar, entrar na água, e principalmente pescar e barcos, esse tipo de coisa, batelão, a gente já pegou de tudo lá, mas isso tudo não é permitido, é proibido, né? E lembrando a população aí para ajudar isso, essa Saev, porque ali a gente capta água para o consumo, então não é permitido esse uso, né, pela população, e a gente está com um convênio com a Polícia Ambiental, a atividade delegada, que a polícia agora está fazendo uma fiscalização bem mais rigorosa. Então a gente alerta aí a população para evitar esse uso, está fazendo bem para a questão ambiental da cidade e também evita aí questão de multas ou processos. Então, é muito importante essa pergunta, porque principalmente nessa época de estiagem, né? Então, a gente tem que ajudar a recuperar. E o governo Jorge Seba está muito preocupado com a recuperação também ambiental da represa, na questão de desassoreamento, de recuperação da mata ciliar. Então, isso já está aí nos planos de governo, está no plano de governo do prefeito atual. Então que fique claro, né? A represa é uma área de preservação ambiental, ela não é uma área de exploração, de lazer, né, Gustavo? Então é um espaço ali que serve para o abastecimento de grande parte da população de Votuporanga e cabe a todos nós, então, apoiarmos, né, e colaborarmos nesse sentido, nessa fiscalização até. E ali próximo à represa, Gustavo, a gente tem o Horto Florestal. Sim. Como está a situação do espaço hoje? O horto também é uma área de preservação ambiental, mas lógico que a população pode e deve se utilizar do horto. O horto ele tá aberto à população, às vezes a população fala que não está, mas está aberto. Ele tem uns horários só de segunda a sexta, né, de 7 às 11 e de 13 às 17 horas. Pode ir lá. O horto está muito bonito, a parte ambiental, a represa lá no fundo, tem o viveiro. E, eventualmente, alguma visita específica de escolas, pode falar lá com a Saev Ambiental, que a gente aí manda mais técnicos para acompanhar, né? E também fim de semana, eventualmente, pode ser utilizado, mas com o agendamento aí lá na Saev Ambiental. Então, a gente também estuda uma abertura maior, mas a gente precisa acertar alguns detalhes para isso acontecer. Tem essa questão também de preservação, né, do espaço, né, Gustavo? E quando você abre, muita gente questiona, né? Por que não fazer festas no Horto Florestal, né? Ele foi, no passado, eu também já fui lá fazer churrasco e tudo, né? Mas a gente tinha lá o horto como uma área só com eucaliptos, né? E uns quiosques e tal, gostoso, mas na época ainda do prefeito Carlão, isso aí mudou, né? E foi plantado só árvores nativas. Então a gente tem várias espécies hoje nativas lá no horto e realmente ela é uma área de interesse ambiental muito grande atualmente. Ela é um pulmão ali para Votuporanga. Então a gente acha que a população tem que ir sim, mas com controle, né? Realmente churrasco, esse tipo de coisa a gente evita fazer, porque você vê qualquer cigarro aceso, qualquer coisa já dá aí desastres ambientais que a gente tem visto. Então o horto hoje é uma área importantíssima para Votuporanga, que dá um equilíbrio ambiental ali junto com a represa, né? Realmente ficaria difícil disciplinar esse uso, né, Gustavo? Uma área que, também falando sobre a área verde, né, que serve para visitação e que está sendo muito elogiada em Votuporanga, é o Centro de Apoio e Educação Ambiental do Bosque Maximino Hernandes, que é aquele ali na Vale do Sol, para o pessoal se localizar, né? Uma mata muito antiga e que a SAEV revitalizou e criou esse centro ambiental. Como que ele funciona, Gustavo? O bosque, ele é a única o único fragmento preservado de Mata Atlântica do perímetro urbano. Isso é muito interessante. E que muita gente não sabe. Que muita gente não sabe. Ela, realmente, a SAEV fez ali uma coisa sensacional. Ali também a gente tem as espécies nativas, a gente tem placas de identificação das árvores, a gente tem aquela plataforma elevada, né?
a gente tem ali a questão de fauna e flora convivendo dentro do município, né? E lá não fecha, é de segunda a segunda aberto à população, das 7 às 19 horas. Então, ali a visitação é aberta. Não precisa agendar. Não precisa agendar. Eventualmente também, se alguma escola, alguma entidade quiser agendar com a SAEV, que tiver um grupo, aí a gente também desloca biólogo para lá, para ter às vezes um acompanhamento mais específico. A gente pode fazer sim um agendamento e é feito eventualmente. Então, eu acho que a população tem que conhecer o bosque. Está caminhando, entra lá, caminha lá dentro, tem aquela plataforma, muito gostoso mesmo. Então vamos frisar, porque realmente o espaço vale a pena, viu, pessoal? Já estive lá, deixo aqui o convite para vocês, das 7 às 19, de segunda a sexta, né, Gustavo? Segunda a segunda. Segunda a segunda, Não então fecha. Inclusive finais de semana, Isso. Se você receber aí familiares, né, visitantes Exatamente. em casa, leva para o bosque do Vale do Sol. Então, das 7 às 7 da noite, de segunda a segunda, entrada gratuita ali na Vale do Sol. Gustavo, então, continuando, né, o nosso tema árvore verde, né, em setembro é o dia comemorado o Dia da Árvore. Qual a sua análise sobre a cobertura arbórea de Votuporanga, essa cidade que é tão quente, né? Ainda falta muito para a gente. Muito, Mas você sabe, Fabiola, que nós temos uma boa arborização, que já vem de longa data aí. Hoje, Votuporanga, a gente, em termos técnicos, vamos dizer assim, a gente tem cerca de 40 metros quadrados por habitante de cobertura arbórea. Isso é uma boa cobertura, ela, por exemplo, é bem acima do que é preconizado aí por órgãos como a ONU, né, que fala em 15 metros quadrados. A Sociedade Brasileira de Arborização Urbana fala em 30, nós temos 40, mas é como você falou, Votuporanga o clima é muito quente e seco, então a gente tem que evoluir também nesse quesito. Cerca de 60%, se não me engano, 63% dos imóveis de Votuporanga tem árvore. Pode ser uma ou mais, mas tem árvore né, na frente do seu imóvel, ao lado, que seja associado ao seu imóvel. Então, assim, a gente tem que crescer esses outros 40% aí, 35%, se Deus quiser. Porque Votuporanga precisa de uma cobertura arbórea ainda maior. Mas a gente está bem nesse quesito também. E falando nisso, a gente tem o projeto Disque Árvore, né, na SAEV Ambiental, né? Conta um pouquinho como ele funciona. O Disque Árvore também, a população pode ligar e agendar e falar da sua ideia. A gente disponibiliza a equipe que faz todo o trabalho, desde abrir ali o local onde vai ser plantado. A gente fornece a muda também. A muda para arborização ela tem que ser adequada, não é qualquer árvore. Questão de fiação, questão de raízes. Então, a árvore para arborização a gente tem que ter cautela e tem que ter uma escolha técnica, né, certa, que seja compatível com o equipamento urbano, no caso. Então, a população é só ligar na SAEV e esse trabalho é feito e a gente está lá e é bastante solicitado. Então, isso ajudou muito o Votuporanga a crescer nesses índices. Importante dizer que também é gratuito, a SAEV faz todo o trabalho, né, para toda a população, então, se interessar. A gente vai deixar aqui, inclusive, o 0800 da SAEV, para o pessoal que quiser ligar e fazer o pedido aí do Disque Árvore. Agora vamos falar então um pouquinho sobre gestão de resíduos, né? Você disse que foi uma atuação sua muito forte lá no Ministério. E a gente tem o Ecotudo, né? Um projeto muito consolidado aqui em Votuporanga. Tem vários pontos hoje da cidade, até que gostaria que você passasse quais são esses pontos. E como é que ele está hoje? A população tem feito o uso correto? Olha, Fabiola, o Ecotudo é uma realidade assim, em Votuporanga, né? A gente lançou o Ecotudo em 2010, a primeira unidade, que é na parte sul da cidade, ali na antiga Algodoeira, né, que já é bastante conhecida. E depois, mais para frente, colocamos o Ecotudo Norte, no Pouso Bom, na parte ali de indústrias. E, mais recentemente, o Ecotudo Oeste, as 3 unidades. De 2010 até julho de 2022, agora, mês passado, nós já recebemos e destinamos, né, mais 74 mil toneladas de resíduos. Né? Então, 74 mil só para ter uma ideia do que são 74 mil toneladas, são cerca de 2 anos e meio da coleta normal de lixo pela cidade. Então, assim, é um trabalho muito bom. E é um ecoponto, a gente chama de um ponto de entrega voluntária, tecnicamente. Lá no Ministério se chamava de um ecocentro. Inclusive, os projetos que eu vi foram
porque eu estava lá também, mas eu falei, gente, um dos projetos de ecocentro mais exitosos e interessantes do Brasil é o de Votuporanga. Tanto que o próprio ministro e o secretário realmente viram aquilo e nós fizemos... Os projetos que tem hoje lá são baseados na Ecotudo de Votuporanga. Que legal. Né? Então, é um projeto porque ele é muito fácil, ele é muito... não precisa de grandes explicações, a população já sabe utilizar e a população de Votuporanga utiliza bem o Ecotudo. Tem algumas questões, mas isso é normal. Então, são os 3 pontos existentes e a gente, por exemplo, em 2021 recebemos 5.500 toneladas e até o momento recebemos 2.400 em 2022. Esses números são interessantes porque a gente vê o volume de resíduos, né, que não são coletados pela coleta regular, nem a coleta seletiva, nem a coleta normal de lixo. Então, a questão da gestão de resíduos, ela é muito importante e ela não para, ela sempre tem que avançar. E favorece a separação também do lixo, né, Gustavo? Que aquilo não é jogar tudo no lixo, né? Exato. É realmente levar para uma destinação correta. No caso, vidro, pneus, móveis velhos, roupas, tudo isso o Ecotudo recebe, né? É muito interessante mesmo. Recebe e o trabalho mais importante do Ecotudo não é receber. Claro que é importante receber. É depois destinar adequadamente cada tipo de resíduo. Então, resíduo de construção civil, o entulho, como você disse, todos os tipos de recicláveis, né, que isso é beneficiado da Cooper 20, né, que é papel, papelão, plástico, vidro, metal. Tem esse papel social também, papel social total. A parte sempre tem doação de roupas e calçados que a gente recebe lá, livros também, medicamentos estritamente domiciliares, a gente ressalta aqui, eletroeletrônicos. Então, cada um tem uma destinação, né? A destinação mais adequada é aquela que prioriza o reuso, a reciclagem e o tratamento, né? Então, a última questão é aterro sanitário, que é a disposição final. Mas a destinação tem que privilegiar isso e isso é o que a Ecotudo faz. Embora a gente tenha esses pontos do Ecotudo, a gente ainda convive, né, com descarte irregular de lixo, né, Gustavo? Em estradas rurais, você aí de casa com certeza já deve ter percebido que isso ainda continua, né? Isso é um crime, né, Gustavo? Vamos frisar isso aqui, né? Isso é um crime. Hoje, Votuporanga tem opções para destinação correta. Muitas vezes o que se confunde, por exemplo, indústrias, comércios de grande porte, eles têm que dar a destinação do seu resíduo. Muitas vezes nós não podemos receber isso no Ecotudo, porque, inclusive, isso é lei também, mas, então, as indústrias, os comércios fazem a destinação correta do seu resíduo, a população tem os Ecotudos e outras opções, tem outros pontos de descarte que são, né, regulares, tem as coletas, a coleta seletiva, que é em toda a cidade, né, semanal, a coleta de resíduos regular. Então, tem opções. Então, não tem essa desculpa, eu vou jogar ali na estrada vicinal, eu vou jogar na mata, na PP, porque isso é realmente uma coisa assim, é uma afronta, né? Injustificável. E outro alerta à população, que também a fiscalização, além da SAEV, da Prefeitura, a Polícia Ambiental tem feito essa ronda, né? E a Lei 5.725, aqui municipal, ela traz uma multa bastante pesada para quem é pego fazendo jogando resíduos em locais inadequados, que o valor da multa é cerca de R$ 7.600. Então, porque é muito sério, é muito sério fazer isso. Então, você está trazendo doença, vetores de doenças, dengue, contaminando o solo, dengue, agora, e outros, né, escorpião, sabe? Enfeiando a cidade. Deixa ali, a cidade feia, contamina o solo, contamina a água. Então, assim, é muito sério isso. Então, a população tem que colaborar e deve colaborar, e senão pode sofrer aí coisas indesejáveis. R$7 mil a multa, né? Às vezes tem que doer no bolso, né? Para o brasileiro perceber que está fazendo a coisa errada, né? Para os próximos anos, então, o que deve ser prioridade na questão do meio ambiente? Bom, acho que a gente falou aqui quase tudo, né? Mas essa questão dos resíduos, ela é vital para uma cidade. Então, Votuporanga faz um bom trabalho, vem fazendo, mas ela precisa avançar e se modernizar, né? Hoje, o resíduo é tratado de forma regional. Inclusive, todas as leis atuais
brasileiras, inclusive recursos que possam vir do governo federal, eles são implantados quando você regionaliza a questão do resíduo. O que é isso? Por exemplo, Votuporanga faz parte de um consórcio de cidades, né, que é o CIDAS. Esse consórcio já está recebendo recursos do governo federal e do governo estadual por conta de estar regionalizado isso. Então não é só Votuporanga, é Votuporanga, Valentim, Álvares Florencio, Meridiano, todas juntos, porque isso cria uma economia de escala, isso torna as situações mais viáveis. Então, Votuporanga já está caminhando nisso, então está fortalecendo esse consórcio e com isso vai trazer modernização na questão do resíduo. O que é modernização na questão de resíduos? Principalmente a destinação de resíduos que estão crescendo muito, como o eletroeletrônico, por exemplo. A gente estamos rodeados por isso, então isso já a gente consegue evoluir bastante. Questão de medicamentos, lâmpadas fluorescentes, então aqueles resíduos mais especiais, né? Então isso a gente vai evoluir, deve evoluir bastante agora. E serviços também serem modernizados, a varrição mais moderna, não só aquela coisa, né, de tudo bem, o varredor ali não vai tirar emprego, nada, mas a gente modernizar isso tudo, a coleta, fazer a coleta mais mecanizada, espalhar mais a questão de ecopontos mais eficientes na cidade, né, que são pontos para entrega de resíduos. Então, assim, a parte de resíduos eu vejo como uma parte preponderante que deve avançar bastante em Votuporanga, mas logicamente estamos vendo tudo. A questão do Parque do Povo na represa, que vai trazer que é de campanha do Jorge Seba, do prefeito, que vai trazer um benefício muito grande ambiental para toda a cidade e também de recreação, que a gente tem que unir as coisas, não adianta também fazer uma coisa isolada, né? Então, eu acho que essas questões que eu citei vão permitir que, por exemplo, esses pontos de descarte zerem na cidade, né? Diminuíram muito com a instalação dos ecotudos, mas ainda persistem. Então, um monitoramento mais eficiente também das infrações, infelizmente a gente também tem que evoluir nisso. Então eu vejo essas partes como assim, essenciais na questão ambiental do município. Tá certo, Gustavo. Votuporanga está se desenvolvendo e, é claro, essa área, né, de meio ambiente não pode ser deixada de lado. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje, pelas suas explicações. Eu que agradeço, estamos à disposição. Tá certo, então. O nosso tema de hoje foi SAEV Ambiental. Eu agradeço a sua companhia, o seu carinho, muito obrigada. Acesse o nosso YouTube e confira os coletivos anteriores, tá bom? A gente volta na próxima semana. Até lá!